Certinho? Ficou certinho agora? Linda, esqueci de te avisar, tô aqui com o Vagnão, gravando um podcast na minha sala. Ô, Vagnão, prova aí que você tá aqui mesmo, vai. Fala oi aí pra patroa. Oi, Marcos. Pô, essa foi demais, hein, Vagnão? Essa agora Não, você... tô aqui sim, estamos aqui, pra glória de Deus. Amém, amém. Opa. Fala, galera, beleza com vocês? Irmãos, hoje esse vídeo está imperdível. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nesse vídeo aqui você vai ser impactado com as verdades que você vai ouvir a respeito da criação de Deus. Eu recebo aqui no canal hoje o meu querido irmão Marcos Eberlin. Fala, Marcos, como é que tá? Vagnão, tô de boa aí, um privilégio muito grande estar com você, com todos os seus ouvintes, seguidores aí. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. E um privilégio falar sobretudo das verdades da Palavra de Deus, como a ciência confirma que a Bíblia sempre teve, tem, sempre terá razão. Sim, eu conheci você falando a respeito da criação, mas num olhar científico e trazendo verdade sobre isso. Isso me impactou muito, né? E eu falei, eu vou atrás desse cara, mano. Vou atrás desse cara, tem que achar esse irmão aí. E eu tô aqui, isso aqui é uma oportunidade que Deus está nos dando de trazer a verdade. Porque tem muito irmão que está assistindo aqui que sofre na mão dos ateus aí, viu? Sofre. Imagina. Eu trabalhei com um ateu uma vez, o cara, olha, mano, a gente ficava discutindo a questão de Deus existe, não existe, sobre a criação, sobre um monte de coisa. Era eu e meu cunhado, o Silvio Ferderli, o tempo inteiro lá discutindo com ele, e era difícil, não tinha material, não tinha um cientista falando, não tinha nada disso. Então a gente estava muito desprovido de informação. Mas hoje, irmão, vendo aqui os programas que você tem feito aí, tem mudado muito isso. Wagner, a Bíblia diz, né, que a fé é o firme fundamento, estar sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Pela fé entendemos que Deus fez todas as coisas, o mundo, a terra, a vida, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Pela fé entendemos. Por quê? Porque estamos afogados, abarrotados, atolados de evidências, e evidências científicas extremamente sólidas. E evidências que batem com verdades da Bíblia. Isso que é incrível, né? E verdades que a Bíblia anunciou muito, muito antes dos homens, da ciência dos homens. A Bíblia antecipou grandes e grandes descobertas. Então o pessoal fica achando que a Bíblia tem alegoria, tem poesia, tem mitos, né, que não batem com a verdade. Muito pelo contrário. A Bíblia que é o grande referencial para a gente conhecer as coisas de fato. Você acredita que... Eu te cortei? Não, que é isso, de jeito nenhum. Você acredita que nos dias de hoje a ciência tem se dobrado ao que a Bíblia diz? Ou isso está se tornando mais evidente o fato de assumirem que a Bíblia tem uma certa razão acerca das coisas? Eu tenho um podcast, Wagner, que eu digo assim, olha, é um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência sobre a Bíblia. E eu já estou no podcast 152, e são 152 verdades, 152 verdades bíblicas que têm sido corroboradas pela ciência, e grandes descobertas científicas. Então nós temos aí a genômica, a proteômica, nós temos várias áreas da ciência, nós temos os telescópios, o Hubble, James Webb, tirando fotos, mandando fotos. Nós temos toda a vida do homem na Terra registrado no nosso genoma, no nosso DNA. E como a ciência nos permite hoje investigar tudo isso, cada vez que a gente investiga, cada vez a gente descobre que a Bíblia tinha razão, que as verdades bíblicas tinham toda a verdade está na palavra de Deus. Então os jovens que estão nos ouvindo, a gente está do lado da verdade, Vagnão. Sim. A Bíblia tem digna de toda a confiança. Glória a Deus. Marcos, como foi, vamos começar do começo, né? Como foi a tua experiência como cristão? Porque assim, as pessoas não conseguem entender, o cara é cientista e crente, mano. E o cara é crente, hein, gente? Né? Esse aqui é cheio da presença de Deus. Como que você teve a tua experiência com Jesus? Como é que foi a tua conversão? Eu digo que a minha conversão, quem se converteu foi meu bisavô. Posso contar a história rapidinho? Vai. Meu bisavô era católico ortodoxo, vivia na
Ucrânia, muda-se para a Rússia, encontra lá outra católica ortodoxa, a minha bisavó, Eima Boico, se casam, mas se convertem na Rússia, se tornam batistas, pegam todos os santos, colocam no saco, Wagner, e jogam no lixo. E são denunciados. E meu bisavô, então, Imagino. Arsênio Koval, ficou preso por 5 anos na Rússia. Depois que ele saiu da prisão, ele foi exilado para a Sibéria. Ficou lá naquele frio congelante. Minha bisavó conta as histórias que eles nem podiam sair de casa. E escaparam, foram para Kiev, na Ucrânia, depois viram lá uma propaganda, olha, vamos para o paraíso tropical. Sim. E vieram para o Brasil, Sumaré. Olha. Minha avó é fundadora da primeira igreja batista de Sumaré. Então já tem uma história. Uma história. Meu pai é praticamente fundador da primeira igreja batista de Campinas. Ele não estava lá no início, mas ele foi tesoureiro, cantou no coral, praticamente todas as funções na igreja ele exerceu por muitos e muitos anos. Então a minha conversão começou lá na Ucrânia, vamos colocar assim. A história começou lá. E eu nasci na igreja, né, como o pessoal diz. Sim. E sempre trilhei nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Eu acho que nunca me desviei. Eu só comprei a história da evolução e fui por muito tempo... É isso que eu quero te perguntar. Um evolucionista teísta. Então, sim. Hoje, tem muito jovem que acompanha aqui, muita gente que está exatamente nesse ponto aí. 13 a 18 anos, 20 anos de idade, cheio de dúvida. Será mesmo? Será que Deus criou? Será que Gênesis é isso mesmo? A história, o início da humanidade foi ali, foi o sopro de vida de Deus mesmo, veio do barro mesmo? Será que tudo isso é verdade? Então, assim, porque a gente sabe que nas instituições de ensino prega-se uma outra vertente, né, do evolucionismo. Quando foi que você teve esse contato com o evolucionismo, sabendo aliás, entendendo ali os seus pais falando sobre criacionismo, que você veio de Deus, que veio ali das mãos do Senhor? Como que foi o embate dessas duas vertentes da sua mente? Wagner, eu cresci na igreja, então eu tinha as minhas professoras da escola bíblica dominical. Eu brinco, né? Eu as chamo todas carinhosamente como minhas professorinhas da EBD. E essas professoras me ensinaram de criança que a Bíblia era autoridade plena, verdade absoluta. O único referencial de verdade absoluta que nós temos na Terra é a palavra de Deus. E elas me ensinaram que eu fui feito pronto por um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que tinha me feito pelo poder da sua palavra. Adão, Eva, o paraíso, 6.000 anos, dias literais e tudo mais. Mas quando eu entrei na universidade, o que acontece com muitos jovens hoje, veio um professor, vários professores me catequizar. Eles falaram, olha, Marcos, não. Esquece isso aí. Você é uma meba evoluída. O Big Bang criou o universo e tudo mais. Aí eu fiz aquele compromisso que eu considero hoje um compromisso bastante espúrio, né, Wagner? Eu casei Deus com a evolução, casei Deus com Darwin. Meu Deus. Aí eu disse, não, então Deus guiou a evolução, Deus guiou o Big Bang. Eu estava tentando salvar Deus, tá? Tentando alinhar as duas coisas. Como gente tenta salvar a Bíblia dizendo, não, é alegoria, são milhões de anos, Adão e Eva não é literal, é uma história, não é? E eu tentei salvar Deus, colocando Deus para guiar a evolução. Né? Deus não precisa ser salvo, né? Ele não precisa de salvação. Quem precisa somos nós. Sim. Aí eu fiz aquele compromisso espúrio, eu pus Deus para guiar um processo totalmente equivocado, desastrado, cruel, lento, gradual e sucessivo. E eu me satisfiz com essa história. E por 40 anos eu fui um evolucionista teísta. O que eles estão chamando agora de criacionista evolucionário. Nossa. Eu brinco, né, Wagner? Era pesticida, agora virou defensivo agrícola, né? Ficou bem melhor, né? E aí, eu por 40 anos, eu digo que eu era um zumbi. Um cristão zumbi, porque de segunda a sexta eu adorava Darwin, eu adorava o naturalismo, eu falava sobre a evolução, o Big Bang, eu dava aulas sobre isso. De sábado eu descansava e domingo eu ia cultuar Deus, fingindo que era aquele Deus da Bíblia. Era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo, olha, toda
duas posições antagônicas totalmente que eu tentava conciliar. Até que em 2008, eu, acessando a internet lá, pus lá um blog, Desafiando a Nomenclatura Científica, Enésio Almeida Filho, um dos palestrantes aqui, olha, Enésio Almeida Filho, depois a gente vai falar sobre esse congresso, não é? Sim. E o Enésio falou assim para mim, eu descobri o blog dele, falei, Enésio, que teoria é essa que você defende? Naquela época era blog, né? Era um blog. Tinha muita blog. Blogs, eram os blogs. Aí entrei lá e falei assim, Enésio, que é esse negócio aí de design inteligente? Ele falou, professor Marcos, é uma teoria científica corroborada por muitas e muitas evidências que mostra que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Falei, nossa, é o Deus da minha professorinha da IBD. Não é? Já ouvi falar desse cara, hein? Já ouvi falar desse cara. Parece que aquele livro, né, que eu tinha abandonado, eu tinha achado que era alegoria, estava certo. Aí eu digo que foi minha reconversão à minha professora da IBD, reconversão à palavra de Deus. E desde 2008 estou nessa luta aí para mostrar que a boa ciência, a boa fé sempre andaram juntas, andam e sempre andarão. E dentro desse, quando você teve contato com essa questão do design inteligente, fala um momento que você fala assim, que seria um negócio que falou assim, cara, não tem como segurar mais isso. Ô, Wagner, eu sou químico. Aí a argumentação vai mais ou menos assim, vamos olhar, por exemplo, a água, a gente está bebendo a água aqui, né? Sim, você bebe sim. água, né? Você fala que líquido maravilhoso. Insípido, inodoro e incolor. Já pensou se a água tivesse gosto ruim? Já pensou se tivesse uma cor verde, né? E eu, ponte pretano, né? Não gostava do Guarani, né? Que é verde. Ou corintiano, né? Sim. Do Palmeiras. Ou se tivesse um cheiro ruim. Mas olha que líquido magnífico. Magnífico. Inodoro, insípido e incolor. Mas não são só essas três propriedades, são 74 propriedades únicas que só esse líquido tem. E detalhe, ninguém enjoa de água, né? Ninguém enjoa de água, senão morre, né? Em 2, 3 dias você morre sem água. Aí eu brinco, né? Um líquido milagroso, tem um monte de milagre aqui, nem precisava colocar do lado da TV, né? Como para acrescentar bênção, nem precisa mais, né, irmão? Esse é tanto milagre. O gelo não afunda. A água tem uma propriedade de absorver calor, então ela absorve calor durante o dia e libera esse calor à noite. Por isso que é tão bom você morar perto de água e tão ruim viver no deserto. Sim. E a água é sensacional. E poderia mencionar N outros exemplos. A gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências e são grandes evidências. Mas qual foi a hora do... Tá! Agora... A hora do tchan? É a hora que você falou assim, ó, chega desse evolucionismo teísta aí. Aí, quando eu entrei no blog do Enésio Almeida Filho, comecei a ler as evidências que o Enésio tinha lá, várias, porque o blog você posta, né, alguns textos. Eu fui lendo, falei, cara, que é isso? Então, ele fala sobre o design inteligente, fala sobre a informação no DNA, o nosso genoma, aquelas 4 letrinhas que codificam o código da vida, a TGC, que é o brinco, é Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, embaralhadas 3 a 3, dando 64 códons, toda uma informação zipada, encriptada do DNA. Nós temos várias e várias estratégias na química da vida também que protegem a química da vida. Você vai no mensageiro da informação, que é o RNA, tem uma base, você vai no hospedeiro da informação, que é o DNA, tem outra base trocada. Você fala, nossa, que coisa sensacional, o cara sabia química como ninguém. O cara que criou tudo isso. Tudo isso. Aí, vários e vários outros exemplos. Cara não, o criador. Não posso... Eu digo assim, né? O sujeito que fez tudo isso, porque o sujeito é o que faz a ação, né? Em português a gente aprende isso. Aí você vai no pavão, por exemplo. Acho que o exemplo mais didático seria esse. Sabe aquela cauda do pavão, Wagner? Aquilo lá é uma cor sensacional, não é? Sim. Todas as cores. É uma obra de arte. Sim, é uma Capela Sistina ali. Sim. Todas as regiões ali são descritas por equações matemáticas complexas. Já foram investigar. Não é uma mera forma, é não é um acaso. Uma forma descrita por uma equação matemática.
E dentro daquelas formas específicas, regiões específicas, você tem uma cor específica. Aí foram ver se tinha um corante lá para dar aquela cor. Não tem corante, aquilo é um jogo de ótica. É iridescência, é a luz branca batendo ali, tem umas grades. E essa grade foi muito bem construída por alguém que sabia física muito melhor que muitos físicos, né? Todos os físicos desse mundo. E a luz bate ali, parte da luz é cancelada. Parte da luz é enaltecida. Então entra branco, sai azul, entra branco, sai amarelo, entra branco, sai vermelho, verde. Meu Deus, cara. Glória a Deus. Amém. Aí falaram assim, Darwin falou assim, né, Vagnão, e todos que estão nos ouvindo, olha só, olha a irracionalidade do darwinismo, que os nossos jovens estão largando o nosso grande Deus para ir atrás dessa lorota do darwinismo. E eu fui bem educado, né? Lorota, eu fui bem educado, hein, Vagnão? Olha só, disseram que isso daí, que o pavão tinha evoluído essa cauda magnífica toda colorida por seleção sexual, que as fêmeas, vendo os pavões cada vez mais coloridos, davam preferência para o pavão mais colorido, Sim. mais apavoado tal, e tudo mais. Foram fazer uma pesquisa com as pavoas, o Vagnão, e pavoa responde pesquisa, não sei se você sabe, né? Aí foram fazer uma pesquisa com a pavoa, o que elas preferiam nos pavões. Obviamente, toda mulher sabe, os homens também, que não iam, elas não preferem os pavões mais apavoados e coloridos. O que elas preferem no pavão? Acoustic signaling, em inglês, né, falei. Em português, acoustic signaling quer dizer boa cantada. É o canto. Tem a ver com o som, nada a ver com o visual. É o som. As fêmeas dos pavões nem sequer enxergam as cores direito. Porque quem enxerga bem as cores no colorido somos nós, os humanos. Porque Deus fez aquilo. Porque os céus declaram a glória de Deus, o universo anuncia a obra de suas mãos. Para nós, o show, a gente enxerga 10 milhões de diferentes tonalidades de cor com os nossos olhos. Tem muitos animais que nem cor direito enxergam. Sim. A pavoa olha para a cauda do pavão, ela só enxerga, tem um estudo que foi feito, você encontra na internet, ela só enxerga uma manchinha assim, muito desbotadinha. Está ligada mesmo no som, no canto. No som. Aí, então, olha, completamente absurda essa ideia de seleção sexual e a gente tá comprando essa ideia sem questionar, pagando caro por ela, inclusive. Inclusive aqui eu tenho uma pergunta, né, que fala a respeito disso. Por que as pessoas continuam ainda acreditando e pregando essas evidências, assim, a teoria, né, a tese do criacionismo nas escolas? Por que isso ainda é latente? Por que isso ainda permanece? Sabendo que existem essas verdades aí, que hoje são comprovadas cientificamente. Por que ainda impera o evolucionismo nas escolas? Bom, a gente tem que conhecer a história para entender o presente e prever o futuro. Então, quando a gente vai na história, Vagnão, a gente percebe que a ciência nasce com a percepção de que há um Deus. Os grandes cientistas, todos homens que creem em Deus. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus. 67% de cristãos, 22% de judeus. Só 10% dos ganhadores de prêmios Nobel você pode linkar com ateísmo. 90%. Então a ciência transpira Deus. A ciência imita Deus. Praticamente todas as grandes descobertas científicas que foram feitas ao longo da história da ciência foi imitando a criação de Deus. Olha, a ciência nega Deus hoje, mas imita Deus. Sem Deus não há ciência. Sem Deus não há ciência. Sem copiarmos a sua obra, a gente não consegue criar do nada. Sim. Muito difícil. Raríssimos os exemplos que você pode dizer, olha, foi feito sem copiar ou sem imitar alguma coisa. Mas em 1859, essa ciência que nasce com a impressão de que há um Deus, os seus grandes cientistas cultuando a Deus com a sua ciência. A palavra laboratório, por exemplo, é labor com oratório. Então é o trabalho, labor com oratório. Os cientistas paravam durante o seu trabalho e iam lá no oratório louvar a Deus, um local específico. Olha. E aí, mas em 1859, Darwin escreve um livro, A Origem das Espécies. O positivismo, o iluminismo estavam muito fortes naquela época. E a ciência resolve tirar Deus da jogada.
Não, agora a gente vai fazer a ciência com a gente mesmo aqui, tá? Não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais de Deus. A gente não quer nem que Deus coloque mais o pezinho na porta. Bem parecido com os dias de hoje. Por quê? Porque agora a gente tem uma teoria que explica que aquela sopa ácida escaldante venenosa nasceu a primeira ameba, a nossa tataravó, que lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, bilhões de anos, vai evoluindo, passa pelo chimpa, que é nosso humano, né, Vagnão? Até dá em nós dois aqui, 2 amebas evoluídas, né? Tem mais umas amebas ali também, né? Não sei se vocês não estão vendo, mas tem mais 3, né, Vagnão? Gente, aí a gente passa a comprar essa ideia. Aí, como a ciência consegue agora uma teoria que tira Deus da jogada, um clube é montado, o João Paulo fala sobre esse clube no livro dele, A Fé dos Ateus, e para propagar essa ideia pelo mundo. E a ciência agora abandona Deus. A ciência que nasceu com a percepção de que havia um Deus, que foi criada por Deus, que os seus grandes cientistas eram homens que criam em Deus, que imita Deus o tempo todo, passa a negar a Deus. E isso cresce no mundo inteiro, eles dominam agora a escola, dominam a mídia, os cinemas, a Hollywood e tudo mais. E em um tempo também que a ciência não tinha tanta... o aparato que tem hoje. Quando Darwin disse assim, olha, a gente veio de uma ameba qualquer, numa sopa ácida escaldante venenosa, a gente nem sabia o que era vida. Exatamente. Mas hoje, o jogo está virando. O jogo está virando. Não está? Por quê? Porque Deus guia a ciência. Ele falou, então construa um microscópio, vai gente. Construa um telescópio, vai gente. Eu quero saber agora, eu quero ver. Deus dá corda, eu digo que Deus dá corda, né, Wagner? Com certeza. Aí a Bíblia diz assim, que quando Deus vê todos os cientistas negando a Deus, ridicularizando a Deus, o Marcos é pseudocientista, ele mistura Deus com ciência, olha que coisa horrorosa. O que Deus faz? Deus ri. Com certeza. E ele fala, tá bom, deixa, no tempo certo, né? E hoje, o que a gente está percebendo? Deus tem guiado a ciência, Wagner, de uma forma absurda, absurda. Tocar aqui para não sumir o nosso congresso. Levantando novas e novas e novas evidências, novas tecnologias, a proteômica, a genômica. O James Webb é um telescópio sobrenatural. Você já viu aquilo sendo construído? Foi montado no espaço, foi todo empacotado dentro de um foguete. A chance daquilo lá dar errado era altíssima. Deus. Mas deu tudo certo. Chegou montaram, lá. Pum. Por quê? Porque Deus estava cuidando. Eu não tenho dúvidas. Eu vou perguntar a Deus se eu tomou conta daquilo, né? Com certeza Deus fez isso. Se não, teria dado um pau, né? Aí chega lá, pum, vem uma imagem do início do universo, Wagner. E contra fotos não há argumentos. Marcão, olha gente, uma imagem do início do universo. Presta atenção aqui agora. Sim. O James Webb revelou algo que é incontestável para a ciência dos dias de hoje. Não tem como fugir. Eu digo, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Porque falaram assim, então vamos envelhecer o universo ainda mais. Não dá. Tem imagem? Tem. Você quer que eu mostre? Mostra a imagem. Essa aqui é o do Congresso, né? Vamos falar rapidinho do Congresso para todo mundo participar já? Bora. Esse é o 4º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, o 4º TDI Brasil, vai ser aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 7 a 9 de julho, não sei se você está assistindo antes, né, de 2023, Sim. Você pode participar, senão você pode ver as palestras que nós vamos colocar no nosso canal do YouTube. Online também. Participe, 32 cientistas, grandes cientistas das mais diferentes áreas da ciência. Defina o design inteligente de uma forma assim para as pessoas poderem entender. O que é o design inteligente? Deixa eu pegar algum exemplo qualquer aqui. Por exemplo, você pega essa capa de um livro aqui, né? Você vê assim, puxa vida, que esse livro tem um design muito bonito, Sim. inteligente. Colocaram um passarinho aqui, colocaram o título, o autor, né? Que sou eu, Alguém né? pensou por acaso. Nisso. Alguém arranjou propositadamente as partes para que isso se transformasse numa capa de livro. Certo. Isso teve propósito, teve intenção, Sim. Teve otimização, tem beleza, tem charme, tem simetria, tem coerência, consistência. Então são várias e várias evidências que mostram que alguém colocou as partes propositadamente como uma função. Arranjar partes é o que esse termo significa em inglês, design. Design é o arranjo de partes. Então a teoria do design inteligente diz que pela ciência nós descobrimos que alguém foi lá e colocou as partes do universo para que elas juntas funcionassem como universo.
Alguém foi lá, colocou as partes na Terra. Colocou a atmosfera, colocou a água, colocou os continentes. Arranjou. E pior, fez tudo muito bonito. Sim. A Terra é magnífica. Maravilhosa. Tudo colorido, azul no dia, pôr do sol, tudo. laranja, avermelhado, as plantas e tudo mais. Ele, por design, fez a Terra. E um design extremamente inteligente, porque é otimizado, é econômico, é todo consistente, é todo autoprotegido. A Terra, por exemplo, estão falando que a Terra está aquecendo, tem um mecanismo de tampão térmico. Você tenta aquecer, ela não aquece. Você tenta resfriar, ela não resfria. E um detalhe, né? Se o Sol tivesse 100 metros mais distante da Terra, isso... O que aconteceria com a Terra? São mais de 1.200 condições que a Terra tem, que se você mexer numa delas, a vida na Terra está aniquilada. Toda essa estrutura está destruída. Assim, se o Sol distanciar um pouquinho, acabou tudo. Se Congela. chegar perto um pouquinho mais... Congela. Se chegar mais perto... Queima tudo. A água evapora. Certo. Então ele está exatamente no ponto que foi colocado, como na capa desse livro. Sim. Assim, vai ser essa distância exata que vai dar a temperatura perfeita para esse povo viver aí nessa... E a Terra não está parada, ela está rodando 24 horas. Verdade. É como o frango no domingo, né, Wagner? Tá assim, ó, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. O Sol, ele falou assim, ó, preciso pôr a Terra do lado de uma fonte de calor, porque o universo está muito frio. Vou encostar ele do lado da estrela perfeita. Você sabe que o Sol tem bilhões e bilhões, incontáveis estrelas. O Sol é a melhor estrela do universo para você ter um planeta do lado para ter vida. São 60 sextilhões de estrelas no universo. Sabe quanto que é isso? Não dá nem para contar. Não dá. A Bíblia fala incontáveis. E ele sabe o nome de cada estrela. E ele dá a todas o seu nome. É incrível. Aí ele falou assim, vou encostar do lado do Sol, magnífico, mas ele não pode ficar parada, a Terra não pode ficar parada, senão a face virada para o Sol torra, a face virada para o universo congela. Sim. Vou virar essa Terra, 24 horas, bonitinha. Mano, é demais. A Terra não pode ficar paralela, então Meu vou pôr a Deus. Lua do lado, porque vai inclinar a Terra, e ela vai fazer assim, primavera, verão, outono e inverno. Bom, tem gente que acha que a Terra está parada e o universo está girando. Ninguém sabe, tá? O Douglas Aleodino, o inteligentista, né, ele fala, olha, tá parado e o universo tá andando. Ninguém sabe quem é que tá rodando e quem tá parado, tá? Incrível. Aí, o que acontece? Primavera, verão, outono e inverno, a lua direitinho. E aí o que ele faz com a lua? Ele dá o seu show, né? Ele ilumina as noites, as luas são coloridas. A melhor estrela possível. Todos os outros planetas do sistema solar nos protegem de asteroides. Outro dia passou um asteroide aqui perto, né? Uhum. Foi em março desse ano, 2023. É o 2023 SHK, alguma coisa assim. Não me lembro bem o termo, a sigla que ele ganhou. Tudo muito preocupado, não olhe para cima, né? Conhece Sim, aquele filme? Vai bater um asteroide. Wagner, fizeram cálculos. Nos próximos 100 anos, nenhum asteroide baterá na Terra. Por quê? Porque os outros planetas nos protegem. Se vem um asteroide, por gravidade, bate neles primeiro. Alguém pensou. Tudo um relógio. E olha, a gente está falando aqui, só tá dando um spoiler, hein, pessoal? Só um spoiler. Eu podia ficar aqui 10 horas e 45 minutos só falando da Terra, tá? Meu Deus. Esse número é emblemático, né? Você sabe. Sim. Cara, aí todos os outros planetas nos protegem. Eles são guardiões cósmicos para que nada... A Lua é o último escudo. E você vê, na época do Darwin, ninguém sabia dessas coisas. Aí, imaginar... Por isso que ele gritou lá e falou a verdade dele lá e largou e o pessoal abraçou. Eu pus no meu livro Fomos Planejados, tem uma caricatura assim do Darwin segurando o Fomos Planejados, e eu digo assim, olha, se o Darwin lesse o Fomos Planejados, ele nunca escreveria o livro A Origem das Espécies. Ele seria... Se Darwin pudesse estar aqui nessa mesa hoje, com certeza sairia amando a Deus. O Wagner, é assim, hoje, todos que estão nos ouvindo, a nossa fé está alicerçada numa quantidade imensa de evidências e fortíssimas evidências científicas na química, física, cosmologia, bioquímica e tudo mais. E o naturalismo, o darwinismo, o big bangismo, eles desmoronaram. E o que está acontecendo? O que está sustentando essa história? A mídia, a escola,
o Super Interessante, a Isto É, essas revistas, Sim. né? Sim. O livro que você recebe de biologia, de química, que são publicados dentro dessa cosmovisão naturalista. É só isso, porque os dados já refutaram Darwin, já refutaram esse Big Bang naturalista há muito tempo. E quem foi a grande vencedora? A palavra de Deus, a Com Bíblia. certeza. Olha, ela falava, não tedes lido que desde o início, Jesus falando, né? Os fiz, homem e mulher, hoje nós descobrimos que fomos feitos prontos, não tem como evoluir o sexo. A Bíblia diz que pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Deus, em Salmos 33:9, diz que ele falou e de pronto tudo foi criado. Sim. Salmos 33:6, ele soprou. O poder da palavra. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Sim. Então ele disse, haja universo. Tremendo, e o universo apareceu, jovem. O Glória universo a é Deus. jovem. E a gente tem todas essas evidências. Então, garotada, você vai se deixar levar por uma velha história totalmente refutada pela ciência moderna? Não, fique com a palavra de Deus. É só uma questão de tempo. Assim, ó, agora eu digo assim, é direito de espernear, Wagner. Não, o pessoal está esperneando. Mas o design inteligente que está crescendo no mundo inteiro, a gente E tem... no corpo humano? O que você vê no corpo humano que você fala isso aqui? O Criador pensou exatamente nessa sistemática aqui para que isso seja dessa forma. Olha, Porque dizer que o corpo humano evoluiu para isso é uma loucura. olha, o corpo humano a Bíblia fala que um pouco abaixo dos anjos ele nos fez. De honra e glória ele nos coroou. Nós somos o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação do universo, Vagnão. Ó, nós estamos sentados aqui, parece que a gente não está fazendo muita coisa, né? Tá conversando, meio sem muitos exercícios físicos, mas dentro de nós agora, nesse momento, está acontecendo uma quantidade absurda de processos. Você que está vendo aí, está acontecendo aí também. Para todos nós. Por exemplo, dentro das nossas células, muitas partes precisam ser transportadas. Então nós temos um FedEx nanomolecular. E esse transporte de partes não é feito por caminhão, não é feito por trens. São robôs nanomoleculares. Robôs. Eles têm perninhas e bracinhos. Cara, que... E os robozinhos chamam kinesina. Você pode entrar na internet aí, a gente vai colocar, vamos colocar uma kinesina aqui, ó. Filho, que maravilha essa conversa. Kinesim. Nós temos dentro de nós robôs nanomoleculares. Dá uma olhada, Vagnão. Isso é uma simulação, mas muito próximo do real. Várias e várias rodovias celulares. E nessas rodovias celulares, o transporte de carga é feito por robôs. Tem perninhas e bracinhos. Aqui, meu Deus, cara. A velocidade que ele está andando é muito menor do que a real. Proporcional ao humano, ele anda a 1000 km por hora. Eu digo que ele bate o Usain Bolt, né? Facílimo. Os grandes corredores de 100 metros rasos. Isso está dentro de uma célula. Nós temos agora, todos que estão nos ouvindo, né? Você, Vagnão, eu aqui, milhões e milhões desses robozinhos andando dentro da gente. E eles pegam o cargo aqui, a parte do motor que eles precisam, motores nanomoleculares que nos formam, eles pegam uma parte, sabem como segurar, sabem como andar, eles têm perninhas, está vendo que eles estão andando. E eles sabem para onde levar exatamente a posição certa, o destino certo. Como é que pode uma situação dessa ocorrer por acaso, um processo natural não guiado? É totalmente insano, é insano. E isso é uma das máquinas que nós temos. Nós temos máquinas de produção de energia, ATP sintase, nós temos máquina de cópia e reparos do nosso DNA, nós temos máquinas que produzem as nossas proteínas, os ribossomos, são máquinas de tricotar. Então, quando a gente vê uma maravilha dessa, é por isso que em Romanos 1:20 diz que os atributos invisíveis de Deus... Sim. Os atributos invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus se veem claramente. Glória a Deus. Como é que você vai chegar perto de Deus e vai falar assim, Senhor, eu não te conheci. Ele fala, mas você viu aquele vídeo lá do programa do Vagnão, entrevistando o professor Marcos Eberlin? Ele mostrou as kinesinas, não mostrou? Como que alguém vê isso e ainda consegue se manter sem crer num Deus tão maravilhoso?
Indesculpáveis, a gente fica indesculpável quando vê uma maravilha dessa. Isso aqui é só um spoiler da vida, Wagner. Você me perguntou sobre a vida, 10 horas e 45 minutos também só sobre a vida. Não tem como você chegar num robozinho desse. Quando ele bate num obstáculo, sabe o que ele faz? Ele recua, ele muda um pouquinho a direção e tenta passar. Ele me lembrou uma formiga quando está carregando coisa. Exatamente. Quando ele não consegue, vem outro para ajudar. Um ajuda o outro para passar. É uma coisa absurda. Cara, que negócio absurdamente inteligente. Marcos, o que é a vida? Porque você coloca aqui, ó, uma célula morta e uma célula viva uma do lado da outra. O que é a vida? Olha, a vida é um sistema, é muito difícil de definir, mas eu falo no meu livro Fomos Planejados. Fica fácil quando você define o que você precisa ter para que um organismo seja chamado de um organismo vivo. Um organismo vivo, em primeiro lugar, ele precisa conseguir ou sintetizar ou obter o alimento do exterior. Então, se ele não consegue se alimentar, ele está extinto. Então, se a gente não come, a gente morre de fome, certo? Então, um organismo vivo, ele tem que ter mecanismos de ou produzir a sua própria energia ou captar essa energia do meio ambiente. Ele tem que se alimentar. Sim. Um organismo vivo, ele tem que se reproduzir, porque senão ele vive por um certo tempo e já está extinto. Então ele tem que se autossustentar, ele tem que se reproduzir, ele tem que ter a sua informação de todos os mecanismos, de todos os metabolismos registrado dentro de um software, que é o genoma humano, por exemplo, uma molécula. Porque não adianta você conseguir desenvolver todas essas características se você não guardar a receita. Exatamente. Você tem que ter a receita. Muito complexo. No meu livro Fomos Planejados, eu falo aproximadamente 7 características que te permitiriam dizer se um organismo é ou não é um organismo vivo. E são todos mecanismos que teriam que estar prontos desde o início, senão esse ser nunca funcionaria. Eu brinco, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha veio com o ovo dentro. São várias e várias capacitações e habilidades que o ser vivo precisa ter, e todas elas. Você não pode ter uma parte, você tem que ter todas. E todas essas funções, por exemplo, na reprodução, na captação de energia do meio ambiente, o armazenamento da informação no DNA, são processos extremamente complexos, sofisticados, que não dava tempo para você esperar ao longo de milhões e milhões de anos que eles se estabelecessem. Vida é coisa de profissional. Talvez seja a melhor forma de definir a vida. Vida é coisa de profissional, e um profissional extremamente competente. Marcos, segundo a sua experiência, qual foi a maior evidência do criacionismo? A maior que você fala assim, essa foi que me arrebatou mesmo, essa aqui foi a maior. Qual que é? Olha, é difícil porque são todas muito grandes, não é, Wagner? Conta uma que é especial para você. Vou contar uma que é especial para mim. Eu acho que, por exemplo, a foto do James Webb foi sensacional. Eu me emocionei, o Adalto Lourenço se emocionou. Acho que a gente poderia citar essa foto. Imagina, vamos colocar aqui? Bora. Isso, bora. Vamos colocar, ó. Vamos fechar esse não salvar. Para quem não sabe, o James Webb é um satélite, isso? É um telescópio. Um telescópio. Que foi lançado pela NASA. Certo. Para tirar fotos de uma luz que supostamente teria viajado pelo espaço por bilhões de anos. E que estaria trazendo nessa luz a imagem do início do universo. Informações. E a NASA queria saber se o universo de fato tinha sido formado naquela grande explosão, né? Ou expansão teoria do Big Bang, que uma explosão cria ordem, né? Estranho, né? Eu nunca vi explosão criar nada. Ó, ela é chamada de James Webb Deep Field, a foto. Absolutamente sensacional. Vamos colocar aqui. Já está aparecendo, essa aqui é a mais sensacional de todas. Olha aqui, ó. A nossa last view of the universe before James Webb Big Review. Essa daqui tinha sido do
Hubble, um telescópio anterior. Uhum. Talvez essa seja a mais sensacional porque foi a primeira. O telescópio Hubble, o seu diretor, Vagnão, Robert Williams, ele tinha 100 horas do telescópio para fazer o que ele quisesse. Uhum. Ele falou, aponta para um ponto escuro do universo, que eu quero ir pegar aquela luz que está chegando dos primórdios do universo. Lá é uma luz que supostamente teria sido emitida no início do universo, mas como está numa distância muito grande... Ela está vindo ainda. Ela está vindo ainda, porque o que estava mais próximo já teria chegado aqui. Certo. E essa luz traria, então, a imagem do início do universo, como o universo teria sido formado. Os amigos dele falaram assim, Bob, não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o modelo diz que no início do universo, na realidade, não tinha quase nada. Era um gás em expansão. Uhum. As primeiras estrelas se formaram lá depois de milhões e milhões de anos. Teve uma idade das trevas, a Dark Age. Esse telescópio consegue chegar praticamente nessa idade das trevas. Se você ficar apontando por esse ponto escuro, vai vir uma foto sem graça, totalmente escura, uma outra estrelinha, uma coisinha qualquer. Não sei porquê, a gente não sabe. Eu mandei um e-mail para ele e ele não respondeu. Para o Felipe Heimer, ele respondeu que não, eu esperava ver muita coisa. Que nada, ele tinha um vídeo falando que ele não esperava ver nada, tá? O vídeo que ele gravou antes desmentiu aquele e-mail, né? Sim. Aí ele, cara, quando ficaram parados 100 horas, por quê? Porque é pouca luz que estava chegando, certo? Porque é uma luz que já foi emitida há bilhões de anos atrás, supostamente, que viajou muito tempo. Sim. Até tem uma teoria muito interessante da luz cansada, que ela vai perdendo energia no caminho, né? Então, o que acontece? Quando revelaram a foto... Isso aqui. Magnífico, não é? Olha só, Deus. A foto veio recheada, abarrotada de galáxias. Todas galáxias massivas, tudo essas que nós estamos vendo aqui são galáxias. As cores é o que eles chamam de redshift, o deslocamento para o vermelho, é mais ou menos a distância que elas estariam. As galáxias estão massivas, estruturadas, muito bem arranjadas, as formas estão muito bem definidas, e galáxias imensas, cheias de estrelas. Meu e Deus. Esse universo parece muito com o universo fotos que a gente tira hoje em dia, não é? Sim, sim. O que isso mostrou? Que o universo no início é muito parecidinho com o universo hoje. Como é que o universo no início pode ser parecido com o universo hoje? Se ele for jovem. Exatamente. Então, contra fotos não há argumento. Então essa conversa de milhares de anos. As manchetes pelo mundo foram... O James Webb tirou uma foto muito parecida com essa. Muito, muito parecida com essa. As manchetes no mundo foram assim, Vagnão. Pânico, desespero, colapso. Os cosmólogos estão perdidos, não sabe. Teve uma cosmóloga que falou assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer, tudo que eu aprendi hoje eu vou ter que jogar no lixo. O Kaku, Michio Kaku, né, um grande cosmólogo famoso, ele disse assim, vamos ter que reescrever todos os livros de cosmologia. Meu Deus. Por quê? Porque foi totalmente contrário àquele modelo lento, gradual e sucessivo, mostrou um universo pronto, um universo jovem. Criado. E o que essa foto fez? Ela destruiu com todos os modelos evolucionistas. Destruiu com o modelo da evolução química, destruiu com o modelo da evolução bioquímica, biológica, do que você quiser chamar. Por quê? Porque acabou com o tempo. 6 mil anos não dá para evoluir nada, o Vagnão. E um universo magnífico está criado com 2 trilhões de galáxias, muito mais, todo estruturado, tem vida, tem um planeta Terra com mais de 1.200 condições únicas. Então, se não teve tempo para os processos naturais agirem, alguém com poderes além dos naturais, meu Deus, que a Bíblia chama, né, grande eu sou, do grande eu sou, que tem virtudes que a gente inclusive desconhece, né? Quando Jesus chama lá, fala assim, olha, vou transformar água em vinho. Que processo natural que ele usou para transformar água em vinho? Ele andou sobre as águas. Que força que ele usou? Forças que a gente desconhece. Quando a mulher que vertia sangue, né, Vagnão, encosta na roupa de Jesus, Jesus imediatamente para e fala, senti que de mim saiu o poder. Ele sentiu a força que dele saiu. Sim.
Então, tem gente que acha que Deus é mágico. Ele não é mágico. Ele domina forças que a gente não conhece. E ele Jesus usou aquela força para curar a mulher que vertia sangue. Ele falou, senti que de mim saiu essa força. Pra multiplicar os pães, os peixes. E ele libera essa força quando ele fala. Ele falou, Lázaro, sai para fora. Isso. E quanto tempo demorou para Lázaro sair? Porque os evolucionistas teístas dizem que Deus age ao longo de milhões e milhões de anos, devagar e sucessivamente. Eu brinco que é o Deus do devagarinho, né? Se fosse assim, Jesus falasse assim, Lázaro, sai para fora. Estaria saindo hoje. Até hoje não teria saído, né? As irmãs de Lázaro já teriam morrido, né? E ele não teria... Mas Jesus falou assim, né? Lázaro, eu digo que ele é exibido e exagerado, né? Que nem sequer o dedinho ele levantou, né? Ele falou, Lázaro... Tem um amigo italiano que ele diz que ele gosta das férias, porque ele vai na praia, fica sentado na cadeira, quando ele quer alguma coisa, ele levanta o dedinho, assim. Jesus nem o dedinho levantou, né, Wagner? Verdade. Ele falou assim, ó, Lázaro, sai para fora. E o poder, essas forças que a gente desconhece, são liberadas pela palavra de Deus. Até o pensamento, porque acho que quando ele transformou água em vinho, a Bíblia não registra que ele falou haja vinho. Talvez ele tenha apenas pensado, eu não sei, pode ser que ele falou. Sim. Mas ele pensou, haja vinho. E pum, o vinho aconteceu. É nesse Deus que você crê, não é, Wagner? Sim, glória a Deus. É nesse Deus que eu creio também. Eu sinto a presença dele aqui, ele é maravilhoso. Amém. Glória a Deus mesmo, ver isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, essa foi a tua maior experiência. Agora eu quero falar de um assunto interessante, bem interessante, que existe muita dúvida no meio da igreja, né? Sobre esses caras aqui, ó. Os dinossauros. Os dinossauros, né? Sim, Até eu já cheguei a pensar no passado assim, acho que esses ossos aí é tudo conversa mole, não existiu dinossauro nada. Eu acho que esse aqui é um T-Rex, né, gente? Olha o T-Rex aqui, né? O vegano, né? Eu já tive problemas em acreditar que dinossauro existiu, porque eu não via isso na Bíblia, não tinha entendimento, não conseguia conectar isso com Deus. Mas por que pode, né? E aí, quais são as evidências? Quais são as notícias a respeito dos dinossauros? Olha, Wagner, tem muito crente, né? Muitos não crentes também, desses crentes que acham que dinossauro nunca existiu. Você vai no museu lá, é de plástico. Algumas partes são, porque é muito difícil achar um dinossauro inteiro, porque foi uma sopa de galinha que foi produzida durante o dilúvio, certo? Mas, gente, se você não crê em dinossauro, converta-se aos dados. Dinossauros existiram. Tem milhões e milhões e milhões de dinossauros, de ossos de dinossauros espalhados pela Terra. Cemitérios de dinossauros nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Argentina, na China. Ossos e mais ossos e mais ossos e mais ossos. Então existiram dinossauros. Tem muitas e muitas e muitas culturas que falam sobre os dragões. Dragão é um termo antigo para dinossauro. E culturas que nunca conviveram entre si, não trocaram informações. E eles descrevem animais que são muito, muito parecidos com dinossauros. Então, primeiro, dinossauro existiu, gente, com certeza absoluta. Milhões e milhões deles cobriram um dia a Terra. Agora, quando é que eles foram extintos? Muitos acham que foram extintos no dilúvio, afogou tudo e morreu. Mas a Bíblia diz que se estava vivo, ele pôs um casal na arca, certo? Certo. E a Bíblia é a autoridade máxima. Sim. Então, se eles estavam vivos até o dilúvio, eles entraram na arca. Tem gente que acha que foi extinto antes do dilúvio. Mas, recentemente, Wagner, a gente foi... Uma paleontóloga nos Estados Unidos, esse foi o caso mais famoso, mas já vários e vários estudos tinham sido feitos antes. Ela foi pegar um osso de T-Rex, um fêmur, não cabia, não dava para transportar porque estava num despenhadeiro, foram buscar de helicóptero. Não cabia no helicóptero e cortaram o osso no meio. É um osso valiosíssimo, porque o museu compra esses ossos e tal. Os caras cortaram um osso do fêmur de um T-Rex no meio. No meio. Coisa que meio louco, né, de fazer, mas Deus guia a ciência, né, Sim. Wagner? Aí, chegou no laboratório da Mary Schwartzer, o osso cheirava mal. Tinha cheiro de carniça? Cheiro de carniça, cheiro de morte, putrescina e cadaverina, né? Que eu fiquei famoso também pela putrescina e a cadaverina, mas gente, é cheiro de morte, não dá para se confundir.
E aí foram analisar no microscópio, tinha tecido mole, tecido orgânico, células sanguíneas, tinha sangue ainda ali dentro. Mas como é que os caras falam que o dinossauro foi há milhões de anos? É o T-Rex, é o colágeno, tinha colágeno, elástico e plástico. O colágeno é essa proteína que mantém a nossa pele lisinha e que a gente vai perdendo com a idade, vai ficando meio enrugada. Sim. Aí a gente brinca, né? Agora a gente está lançando um novo produto, que é o colágeno T-Rex, com selo de garantia do Pirula. o colágeno que te mantém jovem por 60 milhões de anos. Pô, impossível. Essa como a foto do James Webb, tecido mole. Aí começaram a cortar osso de bicho, de todo o registro fóssil. E começaram a achar matéria orgânica, biomoléculas, DNA. Encontraram DNA do T-Rex, de dinossauro. Então, assim, se de fato esse osso tivesse milhões de anos, não teria nada dentro dele. O colágeno elástico e plástico, todo cirurgião plástico sabe que por poucos meses, no máximo, você perde a elasticidade. Exatamente. Degrada do meio ambiente. Proteína, toda dona de casa sabe que você pega um pedaço de carne fora da geladeira, estraga isso. Sim. E dinossauro é réptil com galinha, né? É uma mistura ali de peixe com galinha, alguma coisa assim. Então, não tem como sair. É uma sinuca de bico. É um catch 22, como diz em inglês, né? Você não tem como sair. Tem agora Essa é a evidência de que eles têm que idade. Então eles estiveram na arca, saíram da arca e foram extintos depois da arca, porque o mundo se tornou bastante hostil depois do dilúvio para eles. Isso seria uma teoria. Eu tenho uma palestra na IPP-TV, posso fazer esse merchan aí? Pode, fica à vontade. Pastor Arival, Casimiro, aquele maluco beleza, né? Na igreja que eu participo ali na Presbiteriana de Pinheiros, programa que eu tenho na Fé e Ciência, mas esse na realidade foi uma palestra que eu dei na IBD da igreja, tem mais de 240 mil visualizações, por uma palestra de dilúvio, né? Sim. E eu falo lá, dilúvio, a arca, os dinossauros, assista, gente, muito legal. E é uma prova irrefutável, incontestável. Não é uma coisa assim que eu imagino que aconteceu no passado. Eu vou no laboratório, Vagnão, eu coloco lá o DNA. Eu sei medir o tempo de vida do DNA. Eu vou lá, coloco proteínas, coloco tecidos, coloco células sanguíneas, colágeno, e testo no laboratório quanto tempo isso poderia sobreviver no meio ambiente. A gente tem esses dados, é experimento do aqui e agora, não é aquela... era uma vez no passado uma sopa ácida escaldante e venenosa que lá, no processos imaginários que eu estou imaginando aqui que talvez pudesse ter acontecido, uma descarga elétrica, gerou uma vida que foi crescendo e tudo. Isso é ilações sobre um passado distante que eu não tenho como medir no laboratório. Agora, o colágeno elástico e plástico, o DNA, o tecido mole, é dado de laboratório, que a gente sabe que não pode, por 60 milhões de anos, de jeito nenhum. Não tem como. No máximo, poucos milhares. A gente está forçando muita barra. Então, a vida é jovem. O universo é jovem. E parece que a Bíblia já falava sobre essa juventude. Que interessante isso. Agora, você falou de algo aqui que é interessante também, sobre o dilúvio. Quando fala do dilúvio, né? Sim. A Bíblia fala que a terra foi coberta de água. Sim. Aí o pessoal fala assim, mas cadê a água? Cadê essa água? Já foi em Guarujá, Santos, Ubatuba, tomou banho na água do dilúvio, Vagnão. Todos nós, já nos banhamos, tô bebendo água do dilúvio, né? Purificada, mas sim. O que aconteceu? Tínhamos um único continente, a Pangeia. Eu falo sobre isso nessa palestra que eu falei sobre o dilúvio. Esse grande continente tinha montes, e como Alpes, o Himalaia. Outro dia eu vi um podcast de cristãos, espero que sejam, né? Eu não tenho como julgar, mas cristãos dizendo, olha que absurdo, como que poderia ter coberto o Himalaia, os Alpes? Isso é pós-diluviano, esses montes. Antes a gente tinha um único continente, as placas não se atritavam, não tinha aquele atrito entre placas, então não precisava ter montanhas muito altas. E o que acontece durante o dilúvio? A Bíblia diz que foram abertas as portas do abismo. Então trincou esse grande continente em várias partes e que formaram os continentes de hoje.
E essas trincas provavelmente entraram no manto terrestre. E hoje a gente sabe que existiu, até existe até hoje, água sobre alta pressão e temperatura dentro da Terra. Dentro da Terra. Olha só. Então essa água subiu como um vapor, né? E condensou na atmosfera e choveu, bate tudo. O dilúvio é uma coisa sensacional, talvez um dos eventos mais fáceis da gente explicar. Então tem água suficiente para cobrir tudo. Aí, cobriu tudo. Os continentes começam a se separar, certo? Eles se arrastam agora e os cordilheiras e os montes começam a se erguer. Sim. A separação cria um V, cria as fossas submarinas. A água começa a jorrar para essas fossas. Então os oceanos hoje, acredita-se que eles são muito mais profundos. E a água jorrou para lá. Está no oceano hoje. Então você dá um mergulho lá, você fala, opa, água do dilúvio, estou bebendo água do dilúvio. Mas depois de 4.500 anos, né? Marcos, qual a relação entre a química e o criacionismo, né? O que você vê na química que revela Deus? Você é um químico, né? Sim. Você vê e fala, cara, isso daqui isso aqui não tem como negar. Wagner, olha, eu digo que a química é tudo e tudo é química. Sim. Então, praticamente tudo no universo é constituído de moléculas, átomos, elementos. E todos os processos são regidos por interações entre essas moléculas, elementos. Uhum. Então, quando nós nos alimentamos, a digestão dos alimentos, né, o ácido clorídrico que está hidrolisando. Uhum. Quando você vê o universo, a matéria são elementos químicos, as cores é a emissão desses elementos químicos, tudo é química, não tem como fugir. Então eu agradeço a Deus porque eu até queria fazer computação, uma vez eu entrei na fila na Unicamp para fazer computação, meu coeficiente de rendimento acho que seria selecionado, mas ele me puxou de volta para a química. Porque a química é a ciência que explica esses mecanismos todos que a gente vê ao nosso redor. Então, física é magnífico, ótimo, sensacional, mas a gente está meio que restrito ao núcleo, a alguns processos. Bioquímica, mas você não entende bioquímica sem química, você não entende como a vida poderia talvez ser estruturada sem a química. A evolução química é química, a evolução do cosmos é um processo químico, são moléculas, átomos expandindo. Então eu vejo que pela química a gente entende melhor como tudo funciona. E pela química, quando você observa do ponto de vista atômico e molecular, que eu falo nesse meu livro, Fomos Planejados, aí sim que você percebe assinaturas claras de um grande Deus. Então você vai, por exemplo, na química, você tem a regra do octeto e a regra do dueto. Você tem os números quânticos principais, secundários, 4 números quânticos. Números mágicos, a química chama de números mágicos. Números mágicos? Não tem mágico na natureza. Sim. Tem um grande Deus com grande poder que estabeleceu números específicos. Os elétrons, por exemplo, eles circundam o núcleo que tem carga positiva. É negativo com positivo e não se atrai. Por quê? Porque os elétrons estão presos em orbitais moleculares para que eles não batam no núcleo. Estão enjaulados ali. As energias estão muito bem calculadas para que quando esses elementos emitam luz, essa emissão se dê no colorido. E os nossos olhos têm sensores para essa luz colorida, é o sensor verde, vermelho e azul. Olha. E a gente consegue enxergar 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Então é um ajuste finíssimo da química. A química do nosso corpo, a gente vê as proteínas. A gente é feito de proteína. Agora, você vai na água e você dissolve? Se a pessoa, se a gente fosse feito de açúcar, né? Nossa, nem fala de açúcar. A primeira chuva... Mas... Você já viu que a gente não dissolve na água? Porque a gente é feito de proteína. Proteína é nylon. Nylon é a ciência imitando a Deus. Nylon é uma imitação do nosso corpo. Mas a gente tem diferentes tipos de nylon que não dissolvem em água. Mas a química toda da vida é feita em água. Então nós somos 70% de água e 30% mais ou menos de proteínas. Uma molécula que não dissolve em água, absurdamente. Então, eu ficaria aqui mais 10 horas e 45 minutos. Muito bom. Falando sobre a química da vida. Emendando nessa questão, né? Essa pergunta é bem interessante, né? Se o ser humano ele evoluiu, né? Segundo a tese da evolução,
por que a gente perdeu essas habilidades primitivas? Né? Por que aconteceu isso? Por que não continuou essa evolução? Por que o homem não continua a evoluir se veio de evolução, segundo a tese de... Sim, olha, primeiro, o Wagner, que tudo que a gente tem é absolutamente essencial. Como você falou, como definir a vida? Sistema de reprodução. É sexuada, homem e mulher. Então, homem e mulher sempre foi essencial, temos os dois sexos, certo? Sim. Porque se um é extinto, a nossa raça está extinta. Acabou. O hermafrodita, que se virava sozinho, ele deveria continuar hermafrodita eternamente. Sim. Como é que ele se dividiu em dois? É impossível. Então a gente sempre teve homem e mulher aqui na Terra, Sim. certo? Com todas as características que os homens e as mulheres sempre tiveram. Nós temos capacidade de reproduzir, temos a capacidade de obter nossa energia através dos alimentos, nós temos um DNA que guarda a receita, né? A receita do bolo está guardada nessa molécula maravilhosa. Nós temos vários e vários sistemas que nos fazem vivos e nos tornam vivos. E todo esse emaranhado de coisas, a Bíblia diz que quando Deus terminou a sua obra, o que ele falou? Wagner? E viu Deus que era Bom, mas quando ele fez o homem e acabou a criação, ele disse que era muito bom. Então, o que a gente entende pela palavra de Deus e pelo que a gente está vendo hoje na vida? A gente era ainda mais sensacional. Nós éramos perfeitos, geneticamente perfeitos. Então, se tivesse uma pandemia de coronavírus lá no Jardim do Éden, o que você acha que Adão e Eva usaria máscara? Tomaria vacinas? Eles têm um sistema imunológico absolutamente perfeito. Eu brinco, eu acho que a gente tem o nosso sistema imunológico ainda muito próximo de Adão e Eva. Mas alguns, infelizmente, já estão mais degradados. Sim. Então, o que aconteceu depois do muito bom com o corpo humano? A gente está evoluindo, Wagner. Todos que estão nos ouvindo sabem muito bem disso. Todos nós temos um problema de saúde, certo? Sim. A gente fica gripado, não era para ficar gripado. Gripe é um mal da queda, do pecado. As doenças. As doenças. Então a gente está evoluindo, o tamanho dos humanos diminuiu na história, a gente está ficando menor. Mas, detalhe aqui para os irmãos que gostam de pizza. Sim. Não foi só Adão e Eva, não. Você come umas pizzas aí, aumenta o colesterol também. Então, quer ir comer Big Mac, né? Então... o que deu, a Bíblia diz assim, a árvore, os frutos eu te dei como alimento, as folhas para remédio. Olha que coisa sensacional. O que a gente sabe hoje? Sensacional. A fruta é o melhor alimento. Você vai na farmácia, Wagner, aí você fala assim, ciência, ciência, ciência. Olha, a ciência de homens criando remédios. Veja bem, o cara crê em Deus, que coisa absurda. Creia na ciência, porque a ciência é que salva nossas vidas, ali na farmácia, com os medicamentos e tudo mais. Wagner, dos medicamentos que estão na farmácia, quais foram criados por Deus? 33% são produtos naturais. A gente foi procurar na natureza. Nas folhas, que a Bíblia diz... 33% inspirados em produtos naturais. A gente fez pequenas mudanças. E o resto, se você folhear bem, não veio do nada. Você está copiando moléculas que estavam na natureza. Então, praticamente todos os medicamentos que a gente toma, Deus fez perfeito. Deus já preparou. Por quê? Porque ele sabia da queda, ele sabia dos males. Então, ele preparou os remédios. Mas a gente está piorando. Olha, Alzheimer, Parkinson, autismo, não é? As comorbidades na pandemia estão ceifando. Um mero vírus aparece por aí e leva tanta gente, não é? Por quê? Porque a gente está evoluindo. Então, o que está acontecendo com o corpo humano hoje? Ainda é sensacional, maravilhoso, mas já foi ainda mais. Foi muito melhor. Porque depois do muito bom de Deus, eu brinco, né? Depois do muito bom de Deus, não tem como melhorar, tem? Exatamente. Ou permanece o mesmo, ou ladeira abaixo. A queda, infelizmente, a gente percebe, né, pela palavra de Deus, que Deus até amaldiçoou a sua criação de certa forma. Com o quê? Com o decaimento genético, com a degradação. Mas, felizmente, a gente sabe que
Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus, a gente vai ter um novo corpo, uma nova Jerusalém, andaremos em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, tá chegando no final aqui. Opa! A ciência virou uma religião. Você acredita nisso? Uma pergunta. Olha, eu falo no meu livro. O viés ideológico na ciência. É o cientificismo, é a fé absoluta na ciência. A gente acha até que a ciência vai nos permitir nos tornarmos imortais. Outro dia tem um artigo que saiu, eu falo no meu podcast, um daqueles podcasts lá do A Bíblia e a Ciência, um artigo saiu dizendo que o humano imortal ou amortal já nasceu, que a ciência vai permitir que a gente não morra mais. Então, olha só, até a imortalidade da alma não vem mais pela fé em Jesus Cristo, pela graça, pelo sangue de Cristo que derramou por todos nós na cruz. Vem pela ciência. Olha, a ciência agora explica tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá. Eu sempre cito esse exemplo porque é emblemático. Diz que ela estava procurando uma vantagem evolutiva na sua piedade. Os serial killers, o adúltero, o infiel, ele está querendo só reproduzir mais para preservar a sua espécie. Nossa. Veja bem, a gente está explicando tudo com a ciência. E o darwinismo social, não, o racismo, o Darwin disse que tem raças superiores e inferiores. Ele via no futuro, não muito distante, que as raças superiores eliminariam as inferiores. Então a gente está construindo toda uma moral, toda uma explicação do mundo, de cosmovisão, baseado em ciência, ciência, ciência. Totalmente equivocado quando a gente vê que, de fato, um grande Deus nos fez prontos. Sim. E essa percepção, esse cientificismo, essa religião na ciência, na pandemia a gente viu muito bem claro isso. Ciência, ciência, ciência. Estou falando em nome da ciência. Se falo em nome da ciência, ninguém pode me contestar, não foi assim? Foi assim. Claro. Veja bem, mas aí eu escrevi um artigo, correu o mundo, foi traduzido em várias línguas, inclusive. Eu falei, quem é o porta-voz da ciência? Quem é que diz que o que a ciência fala, se é A ou se é B? A ciência, na realidade, é a cultura da dúvida. Só sei que nada sei. Sim. Um monte de cientista falava A na pandemia, um monte de cientista falava B, Exatamente. não foi? E como é que a gente vai dizer o que é a ciência? Que nem sequer uma única regra de fé e prática a ciência tem. Como que a gente pode substituir a verdade absoluta da palavra de Deus por empreendimento de homens? A Bíblia fala, né, Wagner? Maldito o homem que confia no homem e na sua ciência. Eu encho minha prateleira aqui de livros. Tem vários livros aqui e tal. Daqui 100 anos a gente volta. O que vai acontecer com os livros? Wagner, 100 anos passaram aqui. Eu pego um livro e vou ensinar agora química com o livro de 100 anos atrás. O que vai acontecer? Já está ultrapassado. Vão me processar, vão me mandar embora. O professor está com o livro desatualizado. Exatamente. E tem gente acreditando, guiando a sua vida, moldando o seu comportamento num livro que daqui 100 anos vai estar totalmente desacreditado. Fazendo disso religião. Agora, a Bíblia, põe na prateleira. O que acontece? 3.000 anos, não é que a Bíblia tem sido escrita, está aí tudo, terminada. Sim. 2.000, né, depois que completou, pouco menos, completou. Passará céus e terra. Mas as minhas palavras não passarão. Vem o James Webb, Gênesis literal. Eu fiz em 6 dias, 6.000 anos atrás, a cronologia de Gênesis, a genealogia dos patriarcas sendo confirmada. Olha. Sensacional. Então, gente, cientificismo, a gente tem que crer na verdade. Qual é o referencial de verdade absoluta que nós temos na Terra? A palavra de Deus é o único, a Bíblia. O resto é ciência de homens. Homens cegos guiando cegos, procurando uma verdade que nem sequer sabem que verdade é essa que procuram. A ciência é magnífica, eu sou cientista, ela tem trazido grandes avanços para a humanidade. Deus criou a ciência. Mas maldito o homem que confia, que larga a palavra de Deus para seguir teorias de homens. Eu digo que se a gente seguisse, guiasse pela Bíblia a ciência, a gente faria melhor ciência. Verdade. Descubra uma teoria, vai contra a Bíblia, já sei que está errada, vou partir para outra. Olha só. Que tremendo. Para finalizar, meu irmão, como o cristão deve se posicionar diante da ciência? Sim, olha. Como você acha que as pessoas devem se portar diante do que estão vendo? A ciência tem Deus como autor e consumador.
A ciência é muito boa, obviamente, porque Deus criou. A ciência, ela existe, Vagnão, para minimizar os males da queda. Então, os remédios, os procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Por que a ciência se desenvolveu tanto nos últimos anos? Porque a nossa degradação está aumentando. Exatamente. A longevidade que a gente tinha conseguido reverter já está caindo de novo. Eu brinco, né? De Jesus tem que voltar logo, senão não vai ter o que mais resgatar. Eu fiz uma previsão outro dia, 100 anos, 100, 120 no máximo. Acabou tudo. Senão não vai ter mais o que resgatar. Então a ciência é magnífica, Deus criou a ciência. Agora, a ciência é um empreendimento de homens falíveis, imperfeitos. Homens que às vezes contam a verdade, mas às vezes usam de dados científicos para encobrir a verdade. Negam a verdade. Negam a verdade. Os cientistas às vezes manipulam os dados, selecionam experimentos. Olha, tem uma evidência, ele fala, olha, isso aqui é uma evidência a favor dessa teoria, mas não é a evidência que está falando, é a teoria dele que ele está tentando defender. Corroborando com ele, está tudo certo. Então, tem ótimos cientistas, tem ótima ciência, mas tem péssimos cientistas e tem péssima ciência. E a gente não pode depositar a nossa fé, ter a ciência como a nossa única referência de fé. E o que a gente tem que fazer na realidade? A grande referência de verdade é a palavra de Deus. Então, quando alguma coisa da ciência expande uma verdade bíblica, maravilha. Olha, veja bem, a ciência está mostrando agora que talvez Deus tenha feito pronto as galáxias estruturadas, que não estava em Gênesis, né, os detalhes, maravilha, está batendo com a Bíblia. Sim. É uma nova descoberta científica que eu posso confiar. Agora, quando vem Charles Darwin e diz que naquela sopa ácida escaldante e venenosa, há bilhões de anos atrás, nasce lá a primeira ameba, nossa tataravó, você fala, cara, esse cara está errado, porque a Bíblia deixa muito claro, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A Trindade se reúne e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem gente que crê que Deus esperou os processos naturais fazerem o homem. Não faz sentido. Aí não seria Deus. Veja bem, a Trindade se reúne. Uma reunião da Trindade. Vamos Deus tomar um Pai, cafezinho aqui e esperar os negócios. Deus Filho. E Espírito Santo fala, façamos o homem. Façamos. Eles decidem não fazer. Falou, esperamos. Não vamos esperar para ver o que dá num processo lento, gradual e sucessivo. Gente, se a gente gostar de alguma coisa, a gente seleciona. Não, eles falaram, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos várias verdades absolutas na palavra de Deus. Sim. A Bíblia é um grande livro, inclusive, é um guia de ciência. Bateu com a Bíblia, ótima ciência. Não bateu? E ela contém grandes verdades científicas que foram, inclusive, anunciadas antes da ciência descobrir essas verdades. Então, olha que sensacional. A ciência é assim, é um empreendimento de Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Ele está usando homens para minimizar os males da queda. Mas a gente tem que sempre ter a consciência de que a ciência é feita por homens, não é feita por Deus. Exatamente. A perfeição está na palavra. A perfeição está na palavra. Marcos, então, evolucionismo na escola para uma criança, filho de crente, como o pai deve tratar com isso? Olha, saber que não é uma inverdade. Ele deve ensinar o filho, isso aqui que você está... Sim. Isso aqui é uma teoria. Olha, eu vejo assim, se você puder tirar o seu filho e colocar numa escola confessional, amém, se Deus te deu essa capacidade. Se você não pode colocar numa escola confessional, mas tem a sua esposa em casa, como a Bíblia inclusive recomenda, o homem provedor, a mulher cuida do seu lar, é a administradora, ela tem a função mais importante da Bíblia, se a gente pensar. É verdade. Então, se sua mulher está em casa, cuidando da sua casa, dos seus filhos e tudo mais, ou ela pode educar os filhos. Então, temos o homeschooling hoje. E aí você pode fugir um pouco dessa doutrinação. Muito bom. Então, fuja para o homeschooling se você puder. Coloque seus filhos num colégio confessional, se você puder. Tem um hype dos colégios confessionais nos Estados Unidos, Wagner. Não sei se você sabe, mas a minha filha que mora nos Estados Unidos, ela mudou de uma cidade para outra, foi pôr os seus filhos num colégio confessional. Não tinha vaga, tinha uma longa fila de espera. Fizeram entrevista, pediram carta de recomendação. Porque está todo mundo colocando em colégio confessional. Porque as escolas seculares, né, já estão perdidas.
ensinando tantas coisas. Agora está bem pior, né? Não tem mais dois sexos só, tem vários sexos, tudo uma mistura total. Uma loucura o mundo. Loucura. Então, ó, coloca no colégio confessional ou no homeschooling. Não deu certo nenhum dos dois, tudo bem, você vai ter que mandar o seu filho para... seu filho é judeu, mas você vai ter que colocá-lo para ser doutrinado pelos romanos. E você vai ter que pedir a Deus que depois de 10, 12 anos sendo doutrinado por romanos, ele continue judeu. Olha só, não é fácil, hein? Dobre o seu joelho em oração e vai, você tem que, a Bíblia ensinar fala, a palavra, encucar ela no deitar e no levantar, no caminhar, nos umbrais das suas portas, não é assim? Então fala pra molecada, ó, assista o programa do Vagnão, né? O Davi, meu filho, tá aqui. Sim. No começo, ele era pequeno, não vai lembrar. Mas às vezes eu pegava uma maçã e falava, filho, olha isso aqui. Sim. É perfeito, filho. Quem criou isso aqui foi Deus. Olha, cabe certinho na mão e você come. Olha o sabor disso aqui. A Elizabeth outro dia estava ensinando meu filho, Nicolas, sobre... A simplicidade. A Lua, o movimento de translação e rotação da Terra. Mostrou tudo, depois perguntou, Nicolas, você acha que isso daqui uma grande explosão formou? Aí ele falou assim, não, meu pai já falou, mãe. Então, olha, exemplos, né? Você tem que... Você não está doutrinando, você está ensinando o seu filho. A verdade. A verdade. Aí você tem que falar, olha, vai assistir os vídeos, filho. Tem um monte de vídeo hoje, infelizmente, né? Não tem mais só o livro de biologia que vem da escola. Você tem vídeos na internet, você tem programas, você tem podcasts, você tem o Marcus Eberlin, você tem uma coleção de grandes cientistas hoje no design inteligente. Somos mais de 80 palestrantes oficiais, são 3 mil membros. E vai pedindo com o joelho dobrado, né, que Deus preserve seus filhos. Tá difícil, porque 2 terços dos nossos jovens estão se tornando ateus nesses colégios e nessas faculdades. Eu fui na escola e eu falei com o diretor dele, falei assim, ó, nós somos criacionistas. Já estou avisando vocês aí, porque não se vier... Inclusive o diretor que é professor falou que eles estão colocando já ali como também uma forma de ensino o criacionismo. Colocando junto com ali a evolução. O aluno vai acreditar naquilo que ele quer. Já existe uma abertura, porque alguns pais foram lá e exigiram isso. Temos que fazer isso, temos que lutar pelos nossos direitos, e com mansidão, obviamente. Sim. E que a escola pública apresente Olha, tem professor que doutrina na sala de aula. Quem ainda ousa crer num Deus bíblico? Isso não é ensinar, isso é doutrinar. Isso é doutrinar. Olha, aqui são as duas teorias. Uma teoria fala isso, outra teoria fala aquilo. Tudo bem, não tem problema. Mas eles estão reconhecendo que é verdade. A palavra de Deus é verdade. Veja aí, você pode entrar agora na internet, pode pesquisar, porque o monopólio do ensino não está mais na sala de aula. Entra na internet, pesquise, vai atrás. É assim que o professor tem que fazer. Olha, nas minhas aulas, se eu tivesse que ensinar a origem da vida, que eu não ensino, eu falaria assim, olha, tem essas duas teorias. Eu teria que ser honesto o suficiente para dizer as duas teorias. Não ia só ensinar criacionismo. Tem essa outra teoria aqui também. Olha, elas têm problemas, os pontos são esses, mas vai estudar, vai investigar, vai ler, vai ver, e aí tome sua decisão, porque não é a minha alma que está em jogo, é a sua. Exatamente. Não é? É assim que o professor tem que fazer. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando ele for grande não vai se desviar dele. Amém. Ensina a criança, mostra de forma simples, uma maçãzinha aqui, uma banana, olha isso aqui, ó. Deus embalou uma bananinha para você comer aqui, amadureceu, tá perfeita. O sabor é tudo muito perfeito. E no congresso a gente vai lançar um programa, TDI Kids. É um kit do design inteligente e tal. Estamos tentando, o máximo possível, dar ferramenta para os pais. Sim. Para que eles possam ensinar os seus filhos na verdade. Sim. Marcos, que conversa maravilhosa. Glorifico a Deus pela tua vida. E eu digo a você que está assistindo aqui, siga o Marcos no Instagram. Vou colocar aqui embaixo o teu Instagram, qual que é? É @Marcus Eberlin. Certo, vai estar aqui embaixo no vídeo. O teu canal aqui no YouTube. Marcus Eberlin também. Vai estar tudo aqui na descrição. Pois Eberlin você acha. Vai achar ali, tem cortes dele na internet, para todo lado para você ver. Aproveita para aprender, para se municiar aí de argumentos, porque os dias são difíceis, são trabalhosos, como a Bíblia já dizia. Posso falar dos livros rapidamente? Pode, mostra o livro. Vagnão, esse aqui é o Foresight, eu lancei em inglês. Ficou entre os 1000 mais vendidos da Amazon. Olha que coisa.
Que legal. E depois traduzir para Antevidência em português. A gente está lançando agora a 3ª edição com a editora Ezion, porque esgotou tudo. Fomos Planejados é um best-seller. Não tem um selinho aqui da 6ª edição, mas mais de 40 mil cópias vendidas. E esse aqui, ó, para jovens... Esse aqui é o meu, né? Sim, já ganhou. Caramba, eu tava esperando pra falar isso no final. Esse aí é o do Vagnão. E esse aqui, olha, é um livro de caricaturas sensacional. São 105 caricaturas que tentam desconstruir toda essa doutrinação. Uma caricatura, são 105 caricaturas sensacionais, bem divertidas. E com uma figura vale mais do que 1000 palavras. Sim. E do lado tem um texto explicativo, deixando bem estabelecido quais são os principais argumentos da teoria do design inteligente. E você pode encontrar na Koval Press, com K, tá, gente? Koval deixar o link Press. Aqui na descrição também. Isso, kovalpress.com. Meu irmão, foi uma bênção, cara. Glória a Deus. Espero que a gente privilégio possa gravar imenso. outros vídeos aí juntos. Quero agradecer aí a tua aceitação do convite aí. E até o próximo vídeo, galera.